O átomo revelado, estrutura interna e mecânica quântica. A descoberta das partículas subatômicas. Durante grande parte do século XIX, o modelo de Dalton dominou a ciência. Segundo essa visão, o átomo era uma partícula sólida, indivisível e indestrutível. Mas no final daquele século, uma série de experimentos começou a revelar algo surpreendente. O átomo não era uma esfera maciça como se imaginava. Na verdade, ele possuía uma estrutura interna muito mais complexa. Uma das descobertas mais importantes veio dos estudos sobre eletricidade e raios catódicos. Em 1897, o físico britânico J.J. Thomson realizou experimentos que demonstraram a existência de partículas muito menores do que os átomos. Essas partículas possuíam carga elétrica negativa e foram chamadas de elétrons. A descoberta do elétron teve consequências profundas para a teoria atômica. Se existiam partículas menores dentro do átomo, então ele não poderia mais ser considerado indivisível. Isso contradizia diretamente a teoria proposta por Dalton quase um século antes. Para explicar a estrutura do átomo após essa descoberta, Thomson propôs um novo modelo conhecido como modelo de pudim de passas. Nesse modelo, o átomo seria uma massa de carga positiva distribuída uniformemente, dentro da qual os elétrons, partículas negativas, estariam espalhados. A ideia era semelhante a um pudim com passas. A massa positiva representaria o pudim, enquanto os elétrons seriam as passas distribuídas em seu interior. Esse modelo explicava por que o átomo era eletricamente neutro. As cargas positivas e negativas se equilibrariam. Apesar de representar um avanço importante, o modelo de Thomson ainda não explicava completamente como as cargas estavam organizadas dentro do átomo. A resposta para essa questão viria poucos anos depois, a partir de um dos experimentos mais famosos da história da física. Rutherford e a descoberta do núcleo. Entre 1908 e 1913, o físico neozelandês Ernest Rutherford realizou uma série de experimentos que mudariam profundamente o entendimento da estrutura atômica. Em seu laboratório, partículas alfa eram lançadas contra uma lâmina extremamente fina de ouro para observar como elas atravessavam o material. De acordo com o modelo de Thomson, esperava-se que as partículas atravessassem o material com apenas pequenos desvios, já que a carga positiva estaria espalhada por todo o átomo. No entanto, os resultados mostraram algo inesperado. Embora a maioria das partículas passasse diretamente pela lâmina, algumas eram desviadas em ângulos muito grandes, e poucas até mesmo voltavam na direção oposta. Esse resultado parecia impossível segundo o modelo vigente. Rutherford interpretou esses dados propondo uma nova estrutura para o átomo. Segundo ele, quase toda a massa e carga positiva do átomo estavam concentradas em uma região extremamente pequena no centro, que ele chamou de núcleo. Isso significava que a maior parte do átomo era, na verdade, espaço vazio. Os elétrons estariam localizados ao redor do núcleo, movendo-se em sua volta. Essa nova interpretação ficou conhecida como modelo nuclear do átomo. Posteriormente, entre 1917 e 1919, Rutherford também identificou as partículas positivas presentes no núcleo, chamadas prótons. Essa descoberta ajudou a explicar melhor a estrutura e a carga positiva concentrada no centro do átomo. Ainda assim, o modelo de Rutherford ainda apresentava um problema importante. Ele não explicava por que os elétrons não perdiam energia e acabavam colidindo com o núcleo. Resolver esse mistério exigiria uma nova abordagem da física. O modelo de Bohr. Em 1913, o físico dinamarquês Niels Bohr propôs uma modificação no modelo de Rutherford que ajudaria a explicar a estabilidade dos átomos. Bohr sugeriu que os elétrons não poderiam ocupar qualquer posição ao redor do núcleo. Em vez disso, eles estariam restritos a níveis de energia específicos. Segundo esse modelo,
os elétrons orbitariam o núcleo em trajetórias bem definidas. Cada órbita corresponderia a um nível de energia diferente. As órbitas mais próximas do núcleo teriam menor energia, enquanto as distantes apresentariam energia maior. Bohr também propôs que os elétrons poderiam saltar entre esses níveis de energia. Quando um elétron absorve energia, ele pode se mover para uma órbita mais distante do núcleo, colocando o átomo em um estado excitado. Quando retorna para um nível de energia mais baixo, o elétron libera energia na forma de luz. Esse modelo foi extremamente importante porque conseguiu explicar os espectros de emissão observados nos experimentos com gases. As diferentes cores emitidas por elementos químicos correspondem justamente às transições dos elétrons entre níveis de energia específicos. Embora o modelo de Bohr fosse bastante eficaz para explicar o comportamento de átomos simples, ele apresentava limitações quando aplicado a elementos mais complexos. Essas limitações levariam ao desenvolvimento de uma nova teoria ainda mais profunda. Mecânica quântica e o modelo moderno do átomo. Ao longo do século XX, os avanços da física levaram ao desenvolvimento da mecânica quântica, uma teoria capaz de descrever o comportamento das partículas em escala atômica. Nesse novo modelo, os elétrons não são mais representados como partículas que seguem órbitas bem definidas ao redor do núcleo. Em vez disso, os elétrons são descritos como nuvens de probabilidade. Isso significa que não é possível determinar exatamente a posição de um elétron em um determinado momento. O que a mecânica quântica permite é calcular apenas a probabilidade de encontrá-lo em uma determinada região do espaço. Essas regiões de maior probabilidade são chamadas de orbitais. O conjunto dessas orbitais forma o que se conhece como nuvem eletrônica do átomo, que representa a distribuição provável dos elétrons ao redor do núcleo. Esse modelo probabilístico representa uma mudança profunda na forma como a ciência descreve a natureza. Em escala atômica, os fenômenos não seguem mais regras determinísticas simples, mas sim comportamentos governados por probabilidades. Finalmente, vendo os átomos. Durante muito tempo, os cientistas acreditavam que os átomos eram tão pequenos que seriam impossíveis de serem observados. A própria ideia de visualizá-los parecia impossível. No entanto, no século XX, o desenvolvimento de novas técnicas começou a mudar essa realidade. Na década de 1950, o físico Erwin White Muller e seus colaboradores desenvolveram técnicas de microscopia capazes de produzir imagens com resolução suficiente para identificar átomos individuais. Uma dessas técnicas foi a microscopia iônica de campo, que permitiu observar a posição de átomos em superfícies metálicas. Esse avanço representou um marco histórico na ciência. Pela primeira vez, aquilo que havia sido imaginado por filósofos gregos há mais de 2000 anos podia ser observado experimentalmente. Os átomos deixavam de ser apenas um conceito teórico e passavam a ser entidades diretamente identificáveis na investigação científica. A longa jornada da teoria atômica, que começou com especulações filosóficas na Grécia Antiga, havia finalmente alcançado uma confirmação visual. Mas essa história ainda não termina aqui, porque compreender o átomo não apenas revelou a estrutura fundamental da matéria, também abriu caminho para tecnologias que transformariam completamente o mundo moderno. O átomo no século XXI. Depois de mais de 2 milênios de reflexão, experimentos e descobertas, a história da teoria atômica revela uma das jornadas intelectuais mais impressionantes da ciência. Aquilo que começou como uma hipótese filosófica na Grécia Antiga, a ideia de que toda a matéria seria formada por partículas indivisíveis, transformou-se ao longo dos séculos em uma teoria científica sólida, construída por meio de observações, medições e experimentos cada vez mais precisos. Os primeiros atomistas, como Leucipo e Demócrito, imaginaram a existência de partículas fundamentais invisíveis. Durante séculos, essa proposta permaneceu apenas no campo das ideias filosóficas.
Foi somente com o desenvolvimento da química moderna e da experimentação científica que o conceito de átomo começou a ganhar evidências concretas. A teoria proposta por Dalton marcou o início dessa transformação, conectando o comportamento das substâncias químicas às existências de unidades discretas de matéria. Ao longo dos séculos XIX e XX, novas descobertas revelaram que o átomo não era indivisível como se pensava originalmente. A identificação do elétron, do núcleo e, posteriormente, dos prótons mostrou que o átomo possuía uma estrutura interna complexa. Modelos sucessivos, de Thomson, Rutherford e Bohr, foram refinando a compreensão dessa estrutura, até que a mecânica quântica ofereceu uma descrição mais completa do comportamento das partículas em escala microscópica. Hoje, o átomo é compreendido como um sistema extremamente dinâmico, em que partículas interagem segundo leis probabilísticas descritas pela física quântica. Essa compreensão não apenas revolucionou a ciência, mas também tornou possíveis inúmeras tecnologias modernas, desde a eletrônica até novos materiais e aplicações na medicina. Se você chegou até aqui, é porque curte explorar os mistérios do universo tanto quanto a gente. Então não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui no Estúdio Quântico, ciência e música se encontram em conteúdos que despertam a mente e inspiram a alma. Confira os vídeos que estão nos cards finais. Tem muita coisa boa te esperando.